Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos meditar agora juntos a liturgia de hoje, antes uma pequena oração. Ó Espírito Santo, nosso amparo, como é bom sentir-me amparado por vós. Nos momentos mais difíceis de minha vida, eu posso sempre perceber a vossa presença a me sustentar, a me proteger, a me amparar. Assim como visto o vosso amparo em meus dias, quero hoje poder transmitir este mesmo sentimento aos meus irmãos. Dai-me força, Senhor, para amparar aqueles que estiver caído, abalado ou desesperado. Que a vossa presença de amparo seja sentida com a minha presença. Vinde, Espírito de amparo. Vinde, Espírito de amparo. Vinde, Espírito de amparo. Está lá no Salmo 18, versículo 19. Atacaram-me no dia da minha aflição, e o Senhor fez-me meu amparo. Na primeira leitura de hoje do Atos dos Apóstolos, a perseguição que levou à morte de Estevão e provou a dispersão dos helenitas foi providencial para a vida da igreja. Os discípulos dispersos tornaram-se missionários entre os pagãos. Pregaram na Samaria, na Fenícia, em Chipre e Antioquia, dirigindo-se não só às comunidades judaicas, mas também aos gregos que eram pagãos. Antioquia, lá na Síria, torna-se uma comunidade cristã muito importante, polo de difusão da fé entre os gregos. Os habitantes de Antioquia dão-se conta da diferença entre a comunidade dos discípulos de Jesus e a comunidade dos judeus. Por isso, começam a chamar cristãos aos discípulos de Cristo. O nome novo afirma eloquentemente que se trata de uma realidade nova. A comunidade de Jerusalém está atenta ao que se passa em Antioquia e manda 2 emissários para que verificassem o que estava a acontecer. Felizmente, envia Barnabé, homem bom, cheio de Espírito Santo, que é capaz de fazer um bom discernimento e acaba por compreender e estimular a ação dessa comunidade. Para ajudar, vai chamar Paulo a Tarso e introduzi-lo na comunidade de Antioquia. No evangelho de hoje de João, Jesus vai a um templo na festa da dedicação e passeia debaixo do pórtico de Salomão. Os judeus ansiosos rodeiam-no e disparam a pergunta que os atormenta: até quando nos deixarás na incerteza? Se é o Messias, di-lo claramente. As palavras de Jesus deixaram entender que ele é o Messias, mas podiam ser mal entendidas. Daí o chamado segredo messiânico. No Evangelho de Marcos, Jesus impõe silêncio a todos aqueles que, a ver as obras de Jesus, podiam direta ou até mesmo indiretamente afirmar que ele era o Messias. Desta vez, Jesus responde que a pergunta já está suficientemente respondida. Basta apenas ouvir as suas palavras e, mais ainda, observar as suas obras. O grande problema é que eles não estão dispostos a acreditar. Eles não querem acreditar, isto é, aderir a Jesus. Porque eles não percebem, não são seus, não são suas ovelhas. Não são atraídos pelo Pai, conforme João capítulo 6, versículo 4. Muito pelo contrário. Quem o escuta dá prova de que percebe é um novo povo de Deus, é ovelha. Jesus escuta a sua voz, segue-o. Não perceberá jamais, não perecerá jamais. Os discípulos de Jesus terão de sofrer como ele sofreu. Mas, tal como ele venceu a morte, também os seus discípulos, que vivem unidos a ele, hão de vencer. Estão protegidos pelo Pai. Meditação. Os pioneiros da igreja da Antioquia foram missionários anônimos, tal como aconteceu lá em Éfeso.
capítulo 18, versículo 1, em Alexandria, capítulo 18, versículo 24, e em Roma, capítulo 28, versículo 14, e em tantas outras comunidades cristãs ao longos dos séculos. Essas igrejas são monumentos a tantos missionários desconhecidos que, mesmo sem missão oficial, sem organização e sem propaganda, assumiram a sua condição de batizados e, animados pelo Espírito Santo, levaram por diante o trabalho da evangelização. Um exemplo e um estímulo para todos nós hoje. No Evangelho, encontramos a relação com Deus como condição de adesão a Cristo. Para acreditarmos, é preciso que o Pai nos atraia para Jesus. Repito, para acreditarmos, é preciso que o Pai nos atraia para Jesus. Por outras palavras, para que alguém se torne ovelha do rebanho de Jesus e o escute, é preciso que o Pai dê. Vós não acreditais porque não sois as minhas ovelhas. Está no versículo 26. Isto é, não credes porque o Pai ainda não vos deu a mim. Por isso, não sois minhas ovelhas, não acrediteis e não me reconheceis. Quando Jesus se apresenta a uma alma que lhe foi dada pelo Pai, acontece algo de semelhante ao que passa quando duas pessoas se encontram pela primeira vez e se descobrem apaixonadas. Há um reconhecimento mútuo, há a descoberta de que pertencem um ao outro e a vida torna-se muito mais bela, amorosa. Quando o Pai apresenta uma alma a Jesus, ela reconhece o seu mestre e o mestre reconhece a ovelha que o Pai lhe dá. As minhas ovelhas escutam minha voz. Há ainda muitas e muitas ovelhas que estão no rebanho da igreja, porque ainda não ouviram a voz do pastor. Quando, eu tenho certeza, quando a ouvirem, vão reconhecê-la, porque o Pai lhes deu e vão aderir a Jesus em amor recíproco. Nós que pertencemos ao rebanho, nós temos a responsabilidade de fazer ouvir a voz do Senhor de modo bem perceptível àqueles que ainda não a ouviram. Para isso, havemos de dar um testemunho coerente e também puro. Pois a vocação missionária, desde a primeira vez, nós temos que realmente ter o ideal da nossa vida, pois o nosso voto se formula entre lágrimas. Na minha, na sua, muitas vezes na nossa adolescência, nós sentimos esse ardor de ser missionário. Parece que nós estamos voltados a realizar por meio de outros centenas e centenas de missionários que tem em todas as partes do mundo. Nós somos realmente orgulhosos por ser seus filhos, porque vão para as terras longínquas alargar o reino do coração de Jesus para viver a vida de reparação, de imolação que a vocação exige. Devem desejar morrer na missão para que o sacrifício seja mais completo e sem reservas, para fazer conhecer e amar a Deus, para fazer conhecer o amor do coração de Jesus. Oração. Ó Jesus, bom pastor, ilumina o meu, o seu, o nosso coração, ó Pai. Todos que estão agora escutando essa prece, abre a inteligência de todos para compreender a Tua palavra na complexidade do mundo que eu vivo. Batido por tantas propostas religiosas, diante do popular de tantas divindades, velhas e novas, sinto-me às vezes abalado e compreendo em certeza o desencanto e o cepticismo de tantos irmãos. São muitas as vozes que lhes dificultam muitos ouvir, até mesmo a discernir a Tua voz, ó Pai. Tem compaixão de nós, confirma no mais íntimo do nosso coração a Tua palavra, com aquela certeza que apenas somente o Espírito pode dar. Tenha compaixão de todos os irmãos, perdidos e confusos como ovelhas sem pastor. Fala-lhes a oração, faz que te escutem, não como um dos tantos mestres que por aí andam, mas
como um mestre, porque tu é o Pai, são apenas um. Amém, Senhor. Amém. Assim seja. Contemplação. Como nosso Senhor é amável, sob o título de Bom Pastor, um título que resume tão bem todas as bondades do seu coração para conosco. Foi Ele que deu a si mesmo esse título e que nos recordou todas as solicitudes, todas as ternuras, todas as dedicações de um bom pastor. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas, chama-as uma a uma, caminha diante delas, conduzi-las às melhores pastagens. Espiritualmente, nós temos por alimento da nossa alma a palavra viva de nosso Senhor e para o nosso coração o alimento celeste da Eucaristia. O bom pastor dá os seus cuidados mais diligentes a todas as suas ovelhinhas. Se vê algumas que sofrem feridas, cansadas às vezes, torna-se sobre os seus ombros, leva-as para o redil e cuidas delas amorosamente. O nosso Senhor faz isso por nós pela confissão, pela direção espiritual e pela sua providência tão assídua e tão delicada. O bom pastor não perde de vista as suas ovelhas, a sua solicitude é extrema. Vê-la pela sua segurança, preservá-las da malícia dos maus e defendê-los contra os esbustes do demônio. Para a salvar, dá até a última gota do seu sangue. Não é verdadeiramente o Salvador com seu coração cheio de uma bondade inesgotável. Irmão e irmã, hoje vamos repetir frequentemente e viver a palavra que está em João capítulo 10, versículo 27, que diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, Templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora minha, meu bem, minha flor, Rainha do meu coração, Mãe, vida, doçura e esperança minha, muito querida, meu coração e minha alma, sou todo vosso, tudo que possuo é vosso. Ó Virgem sobre todas bendita, esteja, pois, em mim vossa alma para engrandecer o Senhor. Esteja em mim o vosso Espírito para rejubilar em Deus. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Concedei, ó Mãe de misericórdia, que me encontre no número dos que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como os filhos. Fazei que por vosso amor despreze todas as consolações da terra e aspire só às celestes, até que para a glória do Pai, Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em mim, pelo Espírito Santo, vosso esposo fidelíssimo, e por vós, sua esposa muito fiel. Assim seja. E meu amado e minha amada, nunca jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.